Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei e escreva nos comentários quais livros vocês querem que poste aqui. Boa leitura. Documento. Página 50. Marco: sua política trará sofrimentos a você e à mulher que participar de sua vida. Página 51. Marco: a resposta de Benito. Página 50. Marco: sua política trará sofrimentos a você e à mulher que participar de sua vida. Página 51. Marco: a resposta de Benito foi mostrar um revólver e confessar: aqui, 6 balas, uma para Rachel e 5 para mim. Amargurados, pois Rachel era a 8ª moça que Mussolini, até então, seduzira. Os pais tiveram que ceder. Equipado com mobília e louça desbeiçada, o jovem casal instalou-se num apartamento defronte de um pátio lamacento da Via Merenda, em Forlì. É inacreditável ter sido daquela base que Benito, com 26 anos, se lançou em seu até então mais ambicioso empreendimento: reorganizar a Federação dos Clubes Socialistas no Distrito Eleitoral de Forlì e publicar um novo semanário socialista, La Lotta de Classe, de 4 páginas, cuja tiragem jamais foi além de 350 exemplares. Como redator, gerente, principal repórter e revisor, a mesa da redação e a sede da campanha de Mussolini foi seu leito matrimonial, que uma cortina empoeirada separava da sala de estar. Embora seu salário mensal de 120 liras fosse mais que o dobro do que antes ganhava, seu trabalho não deixava de ser horrível rotina que pouca gente, salvo o impetuoso e dinâmico Mussolini, podia suportar. À parte o trabalho de redação, era agora o principal orador e agitador do partido, no distrito de Romagna. À procura de trabalhadores de fazendas em estábulos e celeiros, muitas vezes percorreu a pé juntamente com Piero Nini, rapazinho de 19 anos de idade que o admirava, 50 quilômetros num dia. A pobreza quase sempre como que o seguia. Se faltava dinheiro para a alimentação, Mussolini redator transformava-se em Mussolini vendedor de jornais quando, em troca de um sanduíche de presunto, se sentava na banca de Damerini enquanto o dono fazia sua refeição. Em 1º de setembro de 1910, quando nasceu sua filha Eda, dispunha de apenas 15 liras e foi com esse dinheiro que comprou um berço de madeira, muito simples, que levou para casa nos ombros. E certa vez, quando um colega o chamou para uma conferência urgente, Mussolini foi obrigado a realizá-la em sua própria cama. Rachel havia lavado suas únicas calças e elas estavam secando no forno de uma padaria das vizinhanças. Página 52. Marco: fora da política, pouca coisa o interessava. Quando o gerente do teatro local lhe ofereceu ingressos grátis na plateia, Mussolini recusou-os com frieza, a despeito de sua corredora ambição. Preferia sentar-se no balcão, com gente comum, a fim de, livremente, dar gargalhadas como um aldeão quando sentisse vontade de rir. Seu principal orgulho era o violino de segunda mão que pendia de um prego acima do leito. Havia atormentado o professor Archimede Montanelli para dar-lhe lições e, embora o maestro protestasse dizendo que ele já estava muito velho para poder dominar o instrumento, Mussolini continuou a esforçar-se nos exercícios e não se deu por vencido. Acalmava-se apenas com suas dissonâncias, arranhaduras horríveis guinchos das cordas e com as irritantes escalas. Quase abstêmio, preferindo tomar leite e café. Os companheiros conheciam um sinal de perigo. Quando pedia bebida alcoólica, já sabiam que haveria barulho. Certa ocasião, muito pálido e embriagado a ponto de tornar-se violento, chegou cambaleando a casa às 5 horas da manhã. Ao acordar, 9 horas depois, verificou que havia quebrado toda a louça que possuía, a tigela de preparar massas, a sopeira e os pratos. Se chegar novamente à casa desse jeito, matarei você, gritou Rachel, furiosa. Mas Mussolini não necessitou de segunda advertência. A semelhança de um bom pai num melodrama, jurou, com a mão sobre a cabeça de Eda, que jamais tocaria em álcool, e cumpriu a promessa. Sua inclinação inata para a violência procurou, na verdade, em ações diretas e dramáticas, objetivos mais populares. Certa ocasião em que o preço do leite subiu 5 centavos por litro, Mussolini, seguido por uma turba decidida, entrou com arrogância no paço municipal de Forlì. Ou baixam o preço do leite ou aconselharei este pessoal a jogar, da sacada do prédio para a rua, o senhor e todos os seus comparsas, disse ao apavorado prefeito. O leite voltou ao preço antigo. Página 53. Marco: o ritmo de sua vida tornava-se mais rápido, não havia tempo para coisa alguma, exceto para a ação. Leitor sempre superficial, explicou a um companheiro socialista, em Trento, a leitura de 9 páginas é suficiente para compreender um livro, as 3 primeiras, as 3 últimas e 3 do meio. Homem que via a revolução e as transformações sociais somente em termos de violência, lia apenas autores que defendiam a violência, como George Sorel, na França, e Friedrich Nietzsche, na Alemanha. Frequentemente embaraçava os elementos moderados do partido pregando um extremismo que eles jamais poderiam aprovar. Ainda assim, ninguém lhe contestava o ardor, tampouco podia dominá-lo. Estamos vivendo tempos perigosos, disse em 1910, na reunião do Partido Socialista, e durante os 35 anos seguintes a morte e a violência haveriam de persegui-lo. Na vida, a guerra imperialista da Itália contra a Turquia, em setembro de 1911, com Trípoli como campo de batalha, deu a Mussolini a oportunidade que procurava. Antes de conquistarem Trípoli, deixem os italianos conquistarem a Itália, escreveu num violento artigo em La Lotta. Tragam água para a ressequida Paglia, justiça para o sul e escolas para todos. Todos para a rua, para a greve geral. A ocorrência durou pouco tempo, mas foi violenta. Quando os grevistas, chefiados por Mussolini e Nini, arrancaram os trilhos da ferrovia para impedir o avanço dos trens que traziam tropas, a cavalaria dispersou-os com espadas desembainhadas. Indômitos, os grevistas arrancaram os mourões de uma cerca e revidaram o ataque, para impedir que os cavalarianos atacassem. As mulheres lançavam-se, destemidamente, diante deles. Em seguida a decretação da lei marcial, entretanto, cessou a greve. Mussolini foi preso e julgado por instigar a delinquência. Como era de prever, foi seu próprio advogado de defesa, transformou a sala do tribunal em teatro e o banco dos réus em palco. Se os senhores me absolverem, disse aos jurados, dar-me-ão prazer, se me condenarem, será isso uma honra para mim. Página 54. Marco: proporcionaram-lhe essa honra, condenando-o a um ano de prisão, pena reduzida para 5 meses na cadeia de Forlì, onde ocupou a cela número 39. Embora poucas pessoas, fora de um raio de 30 e poucos quilômetros de Forlì, tivessem ouvido seu nome, Mussolini, sonhando ainda com o destino, começou a escrever sua biografia. Tenho temperamento sumamente inquieto, sou escravo da popularidade, registrou num extraordinário momento de conhecimento próprio. Que será de mim? O que o destino lhe reservava ninguém, salvo Alessandro, que morrerá alguns meses antes, aos 57 anos de idade, jamais teria acreditado. 9 meses depois de deixar o cárcere, o homem já aclamado como Duce de todos os socialistas italianos foi eleito para a Comissão Executiva Nacional do partido. Assumiu, nessa ocasião, a direção do diário Avente, cuja redação era em Milão e que se achava em má situação financeira, com um salário de 500 liras mensais. Em 1º de dezembro de 1912, com Angélica Balabanov também redatora a pedido dele, Mussolini partiu para a conquista de Milão, deixando Rachel e Eda atrás, em Forlì. Sua queda para o jornalismo sensacionalista quase quadruplicou a tiragem do jornal, passou de 28 mil para 100 mil exemplares. Não contava ainda 30 anos de idade quando, finalmente,
Rapidamente, começou a adquirir a tão ambicionada notoriedade, e os próprios insultos de jornais rivais eram-lhe preciosos, sinal de que estava sendo notado. Os artigos insultuosos ele guardava numa pasta especial, exultava ao ver-se descrito como um instrumento alugado, réptil viscoso, paranoico, mercenário de nona categoria e, mesmo lunático criminoso. Você viu como os russos trataram Marinette? Exclamou quando Angélica entrou na sala da redação, na sombria via Setala, em Milão. Angélica meneou a cabeça, mal sabendo que o líder da guarda avançada do movimento futurista Filippo Marinetti estava nessa ocasião visitando Moscou. Mas Mussolini, os olhos brilhantes, esclareceu, assim que ele apareceu no palco para sua conferência, a assistência começou a berrar, uivar e atirar tômetes contra ele. Como o invejo. Gostaria de ter estado no lugar dele. Página 55. Marco. Não haviam decorrido alguns minutos depois das 21 horas de 24 de novembro de 1914, uma terça-feira, quase 2 anos depois daquela estranha confissão a Angélica Balabanov, e Benito obteve o que desejava. Ao atravessar a extensa passagem entre as filas de cadeiras do Teatro del Popolo, de Milão, situado numa rua maltratada que saía do lado sul da catedral, abaixou-se, cabisbaixo, para proteger-se contra um sem número de punhos que o ameaçavam. Acima daquela excitação tumultuosa ouvia-se, claramente, uma só pergunta monótona como o toque de um tambor: "Se paga?" Quem está pagando? Mal Mussolini subiu para o palco, uma saraivada de moedas de cobre caiu-lhe aos pés. Uma mulher exaltada gritou, estridentemente, Judas. Aí está seu maldito dinheiro. Sua voz perdeu-se, depois, quando 3.000 delegados socialistas se ergueram como um só homem, gritando com escárnio, vendido. Traidor. Assassino. É, novamente, a pergunta constante, ameaçadora, monótona, se paga. Chipaga, pálido, os lábios secos, barba de 3 dias, Mussolini olhou, num mudo apelo, para o presidente daquela assembleia, Giacinto Menotti Serrati. Camaradas, deixem-no falar. Implorou Serrati a assistência, com voz delicada. Suas palavras, porém, não tiveram ressonância. Naquela noite gelada, os socialistas de Milão, convencidos de que estavam contemplando um julgamento por ato de traição, não estavam dispostos a um debate sensato. Embora um dos defensores de Mussolini apelasse, do fundo da sala, para um procedimento justo, a multidão, assim que Mussolini abriu a boca, começou a gritar com escárnio e em ritmo atordoante, mais alto. Mais alto? Fale mais alto. Página 56. Marco. A cólera e a surpresa deles não surpreendiam. Em 29 de julho, 5 dias antes do irrompimento da Primeira Guerra Mundial, Mussolini, juntamente com outros membros da comissão executiva, havia assinado o manifesto do Partido Socialista Italiano contrário à guerra, condenando qualquer tentativa de arrastar a Itália para um conflito de militaristas e capitalistas. Mesmo que o governo declarasse guerra, os socialistas estariam dispostos a boicotá-la. Ainda assim, por incrível que parecesse, Mussolini, vendo-se só na redação de Avente, em 18 de outubro, escreveu um artigo pedindo que todos do partido apoiassem a entrada da Itália na guerra. O pior ainda estava para suceder. 9 dias antes da Assembleia do Teatro del Popolo, enquanto os chefes do partido debatiam a sorte de Mussolini, apregoava-se num domingo, nas ruas enevoadas, um jornal desconhecido, a El Popolo de Itália, cujo redator era Benito Mussolini. Trazia 2 slogans marciais: quem tem aço tem pão e revolução é uma ideia que encontrou baionetas. Toda a tiragem do jornal esgotou-se numa hora. Agora, Mussolini procurava explicar a seus companheiros socialistas a razão por que virara a casaca tão depressa, mas foi em vão. Outra chuva de moedas de cobre caiu à sua volta. Agilmente, desviou-se de uma cadeira que lhe arremessaram. Uma vaia ensurdecedora misturou-se com um grito, uníssono, de execração. Se os senhores proclamam que sou indigno, ouviu-se, fracamente, a voz de Mussolini, e a reação foi instantânea. Numa resposta trovejante, é, sim, culpado e impenitente, procurou ser o juiz. Não terei piedade para com os que não assumirem posição franca, nesta hora trágica. Advertiu, enfurecido, subitamente, por aquele tormento, agarrou um copo de vidro e ergueu-o, apertou-o até fazê-lo em pedaços, o sangue escorreu-lhe pelo pulso. Veemente, desafiou-os, os senhores odeiam-me porque ainda têm afeição por mim. Página 57. Marco depois, pálido e tremendo de raiva, desceu e atravessou a passagem central, na plateia. Não será esta a última vez que me verão. Alguns dos presentes ouviram-no dizer entre dentes. 60 dias após o irrompimento da guerra, ele cortava as ligações com os socialistas, certo, como estava, de que a Itália devia participar do conflito. Aparentemente, era suicídio para sua profissão. Para seu embaraço, pois estava levando vida de solteiro, Rachel trouxe a mãe e Eda para Milão, e ele viu-se forçado a instalar a família num apartamento. Tinha, agora, que arranjar dinheiro não só para o aluguel como, também, para alimentação e roupa para 4 pessoas, e fora-se-lhe o salário mensal. Ao voltar para o lar, naquela noite, contou a Rachel a lúgubre verdade: os tempos vão ser duros. Sua decisão, entretanto, tinha lógica própria e implacável. A neutralidade da Itália implicava assistir ao conflito passivamente e o temperamento de Mussolini era inteiramente contrário a isso. A um político ambicioso a guerra oferecia maior campo de ação. E o editor Filippo Naudi, de Bolonha, cujo jornal A El Resto del Carlino falava em nome dos grandes proprietários de terras, havia sugerido que Mussolini fundasse um jornal para pressionar a intervenção da Itália na guerra. Naudi concordara em emprestar-lhe o capital inicial. Durante toda a vida Mussolini fora indiferente ao dinheiro. Via, agora, uma oportunidade infinitamente preciosa para adquirir força e prestígio. Alugou aposentos que mais pareciam de sótão no segundo andar do edifício número 35 da Via Paolo da Canobil, no coração da zona do Meretrício, e iniciou suas atividades tendo como mobiliário apenas uma cadeira, uma mesa e meia dúzia de caixotes. Pusera sobre a porta, em destaque, uma tabuleta que denunciava seu humor mordaz: se entrades, será uma honra para mim; se não entrades, será para mim um favor. 5 dias depois de sua expulsão do partido, pelos socialistas de Milão, a comissão executiva, na convenção de Bolonha, ratificou aquela página 58. Marco deliberação, banindo-o. Esse acontecimento não lhe tirou o sono. Em março de 1915, depois de elevar a tiragem de A El Popolo para 100.000 exemplares, Mussolini conseguiu novos auxílios. Ansiosos para que a Itália entrasse sem demora na guerra ao lado dos aliados, emissários do governo francês entregaram-lhe uma subvenção de 15.000 francos, aquele tempo equivalentes ao US-cifrão 3.000, através de Charles Dumas, secretário do Departamento de Propaganda da Guerra, a que se seguiram pagamentos fixos de 10.000 francos. Outros agentes franceses, como, por exemplo, Jules Louchaire, do Instituto Francês, de Milão, contribuíram com doações de até 30.000 liras. O homem que apenas 2 anos antes contava com algumas centenas de adeptos via, agora, o número elevado para milhões. Por toda a Itália surgiam grupos que insistiam na intervenção, homens que viam em Mussolini um destemido porta-voz. As ruas das cidades palpitavam com eles, com seus cantos ritmados e suas passeatas de braços dados, estudantes pálidos, empregados de escritórios, de óculos, e robustos
dos trabalhadores e suas aclamações eram acompanhadas pelos gritos estridentes dos vendedores de jornais que corriam, de porta em porta, apregoando ai al popolo de Itália. Toda vez que esse Mussolini cabeçudo escreve um artigo, a venda aumenta, declarou um vendedor de jornais a Rachel que, incógnita, estava fazendo uma pesquisa. Figura típica dos que se uniram à causa foi um estudante de direito da Universidade de Bolonha, Dino Grande, de 19 anos de idade, que 2 dias depois da fundação de Segunda Popolo escreveu a Mussolini: permita que um jovem comum expresse a maior admiração por seu trabalho corajoso e sua fé. Mussolini respondeu-lhe, como a 1 milhão de outras pessoas: caro amigo, temos que lutar e ser apedrejados, se for necessário. Não se tratava de palavras vazias. Naqueles meses agitados, Rachel sempre se lembrava ele muitas vezes entrava em casa cambaleando, o chapéu amassado, metade do blusão rasgado. Em 12 de abril, chefiando em Roma uma manifestação a favor da guerra, ficou preso durante 8 horas. Foi sua 11ª e última pena. Um mês depois, impenitente, concitou página 59 marca o povo a impor sua vontade atirando pelas costas em algumas dezenas de deputados. Em 24 de maio de 1915, quando o primeiro-ministro Antônio Salandra, com a garantia de bons despojos num tratado secreto assinado em Londres, declarou guerra à Áustria, milhões de pessoas encararam Mussolini como a um quase profeta. Em fins de setembro, Mussolini, envergando o uniforme cinzento esverdeado do 11º Regimento dos Bersaglieri, encontrava-se nas trincheiras de Carnia. Não se lamentava de seguir para a guerra, o tumulto do mundo refletia em sua vida particular. Seus sentimentos de amor e ódio pelas mulheres tinham se tomado tão intensos que ver uma delas saboreando uma refeição deixava-o enojado e entontecido. Ainda nesse tempo, jantando com uma bonita costureira no terraço de um restaurante de Gênova, apoderou-se do prato especial de peixe e atirou-a para o mar e, em seguida, a refeição da moça, a toalha e os talheres. Não conseguira, em Milão, seduzir Leda Fanelli, exótica romancista que fumava cigarros egípcios e preparava café turco sobre um braseiro, mas já se achava envolvido com a ruiva Margarita Sarfati, sua amante e crítica de arte. Devia, é verdade, casar-se com Rachel numa cerimônia civil em 16 de dezembro de 1915, mas tivera, apenas um mês antes, um filho com Ida Delce, empregada morena de um movimentado salão de beleza cujos anúncios apareciam no jornal Avente. Mussolini, que nos bilhetes a moça se assinava seu amante selvagem, concordou em legitimar o filho, Benito, mas recusou-se terminantemente a desposá-la, embora Ida, tempos depois, alegasse que se havia casado com ele. Mulher histérica e excêntrica, certa vez, para testar a eficiência dos correios, endereçou a si própria 27 cartões postais colocando-os na mesma caixa. Quando começou a fazer escândalos, Mussolini tratou de livrar-se dela. Poucos regimentos serviam sob condições tão duras quanto o 11º dos Bersaglieri. Em 17 meses de serviço ativo, Mussolini e o regimento agarravam-se persistentemente às trincheiras rochosas que, no entanto, ofereciam fraca proteção contra a neve, o gelo e o fogo mortal da artilharia austríaca. Mas naquela terrível guerra estática a 1000 metros de altitude, ao longo dos campos nevados dos Alpes, Mussolini, segundo um oficial recordou, demonstrava ser soldado modesto, quase a ponto de desejar página 60 marco suprimir sua forte personalidade e de fazer os outros esquecerem sua política passada. Embora soldados e, mesmo, oficiais se dirigissem à sua trincheira para apertar a mão do redator de Ai al Popolo, do homem que fora favorável à entrada da Itália na guerra, Mussolini procurava poucos privilégios. Partilhava os sofrimentos e dificuldades dos demais. À noite, quando a temperatura caía abaixo de zero, um vento cruel trazia o cheiro dos cadáveres e, certa ocasião, uma sentinela isolada encontrou suas botas presas pelo gelo na rocha. Dias de tormento, quando a água era tão escassa que os soldados passavam um mês sem se lavar, às voltas com piolhos enormes. Semanas de fome, quando os canhões austríacos imobilizavam as cozinhas de campanha, e os soldados, no paroxismo da fome, roiam os invólucros de palha de garrafas de vinho. Tempos, também, em que todos ficaram encharcados quando a chuva caiu durante 46 dias consecutivos, e os soldados dispunham apenas das botas para tirar a água que penetrava nos reibrigos. Mussolini aceitava a situação sem se queixar, quase como se lhe agradasse ver-se livre de tomar decisões. Resmungava como os demais quando, por exemplo, por ocasião da ceia de Natal em 1916, foi servido bacalhau cozido. Trabalhava firmemente, entretanto, em seu diário de guerra, que toda semana enviava a Ai al Popolo, escrevendo à luz bruxuleante de uma lamparina a óleo de sardinha, tendo por pavio um cordão de polainas. Quando em gozo de licença, achava difícil adaptar-se a uma cama macia, deixava Rachel dormindo sozinha na cama e ia deitar-se no piso de mármore do apartamento, em Milão. Silencioso e reservado, geralmente guardava em segredo os sonhos que alimentava para seu destino, conforme sua disposição de espírito, reconhecia uma única autoridade, a sua. Certa vez, quando o regimento se retirou das linhas de frente para os soldados receberem injeções contra a cólera morbo, Mussolini, calmamente, esquivou-se ao tratamento e foi para uma sala deserta da caserna. Depois, de posse de 4 quemas vazias, estendeu sobre elas livros de notas e jornais, e, acomodando-se confortavelmente, pôs-se a escrever seu diário. Página 61 marco. Não obstante muitos lhe reconhecessem o valor como redator batalhador, eram poucos os que o consideravam um verdadeiro guia. Somente uma vez, num raro momento de auto-revelação, consolou o cabo Cesare Ravegnani, seu companheiro, dizendo: um belo dia serei o senhor do mundo. Procure-me, e arranjarei sua vida. Ravegnani, que deveria a Mussolini todos os empregos que chegou a ter, mostrou não ser profeta. Você, seu careca de uma figa. Que bobagem está falando? Foi a ingrata resposta. Para Benito Mussolini a guerra terminou às 13 horas de 23 de fevereiro de 1917, exatamente 23 dias depois de sua promoção a cabo e sua designação para, interinamente, exercer funções de sargento. No princípio daquele ano, ele e o regimento haviam sido transferidos para Casso, a serra gelada de Calcários ao norte do Adriático, cujas bacias rochosas passaram a ser mais horríveis com os estilhaços de granadas. Na elevação 144, onde resistiam, os canhões austríacos, segundo a expressão de gíria dos soldados, colhiam mais italianos que em qualquer outro setor. 20 soldados, entre os quais Mussolini, encontravam-se numa trincheira, naquele dia, praticando exercícios de tiro com um Howitzer, cujo cano acabou ficando incandescente. A última descarga foi fatal. Com a explosão, 4 homens morreram instantaneamente, despedaçados pelos estilhaços de ferro derretido. Mussolini, milagrosamente, foi atirado a 5 metros de distância. O segundo tenente Francesco Cassi, o primeiro a chegar até onde se encontrava Mussolini, jamais esqueceu o horror estampado em seus olhos arregalados, os maxilares cerrados num esforço desesperado para ocultar a dor. Com o corpo marcado por 44 fragmentos de metal, foi transportado às pressas para o hospital da base com 39 graus de febre, estilhaços incrustados na perna esquerda imobilizada, no peito e nas virilhas. Alguns ferimentos eram tão grandes que os cirurgiões podiam, neles, introduzir o punho. Num mês, Mussolini submeteu-se a 27 operações, todas, página 62 marco exceto 2, sem
anestesia. Para evitar a gangrena, a carne foi coberta por mechas de algodão embebidas em álcool. Eu desejava gritar como se fosse um lobo louco, confessou Mussolini tempos depois. Somente em junho pôde recomeçar a escrever artigos para sua coluna no Popolo, depois de uma febre tão alta a ponto de perder a noção de tempo e lugar. Certa vez, atormentado por incessantes unidos nos ouvidos, gritou em meio ao delírio: façam parar esse maldito telefone. Estava quase inconsciente para perceber que ouvira a sineta de um coroinha enquanto um padre ministrava os últimos sacramentos ao soldado da cama ao lado. Em agosto, apoiando-se em muletas, já estava em condições de regressar a Milão, terminada, como estava, sua guerra de trincheiras. Desse tempo em diante apenas podia usar botinas atadas com zíper, caso contrário, sua perna esquerda supuraria. Voltara para um país dividido. Uma parte pertencia aos 6 milhões de homens que ele havia deixado no fronte, homens tão patriotas que, sinceramente, partilhavam o sentimento inscrito nos cartões postais que enviavam do campo de batalha, morrer gritando viva a Itália, viva o rei. É o mesmo que ir para o céu. No país, o quadro era mais lúgubre. Poucos eram os civis que esperavam entrasse a guerra em seu terceiro ano, guerra que os socialistas, como humanitários internacionais, ainda persistiam em boicotar. Odiados por muitos generais do exército que viam neles o inimigo interno, revidavam com suas próprias normas. Colocar uma coroa no túmulo de um soldado ou comparecer a funeral de militares provocava a expulsão do partido. Na Câmara dos Deputados, o socialista Cláudio Trives, predecessor de Mussolini nas funções de redator do Avante, lançou um slogan que percorreu, célere, as fileiras. No exército, nenhum inverno mais nas trincheiras. Milhares de operários estavam isentos de servir nas fileiras do exército e consideraram muito sensatas as palavras de Trives. Página 63. Marco de volta para sua casa na Via Paulo da Canobil. Mussolini viu-se o apaixonado profeta de todo soldado de infantaria que marchara para a linha de frente correndo, nas costas, a mochila que pesava 20 e tantos quilos. Na última semana de outubro de 1917, ficou inteiramente prostrado pela dor. Tiveram que lhe aplicar morfina. Rachel chorava silenciosamente, mesmo quando atendia às tarefas domésticas. Em Capuleto, no coração do Vale do Isonzo, o segundo exército italiano recuou ante a investida de uma força austríaca e alemã. Sob forte chuva gelada, 1 milhão de homens, perseguidos pela aviação inimiga, recuaram 100 quilômetros sem disparar um tiro. Foi uma tragédia que custou 250 mil prisioneiros, 1 milhão de fuzis e agasalhos no valor de 6 bilhões de liras. O anarquista que rejeitava tudo que cheirasse militarismo transformou-se, da noite para o dia, em patriota entusiasta do rei e da pátria. Extremamente empolgado, desencadeou a campanha que denominou Resistir até ao fim, estimulando o governo a tomar providências contra o derrotismo, a decretar a lei marcial no norte da Itália e a fazer desaparecer todos os jornais socialistas. Aos antigos camaradas que ainda se encontravam no fronte escreveu cartas saudosas, assinando-se seu velho Bersaglieri quase cerrado pela metade. Mais tarde, 400 deles alegaram que o tinham levado de volta, carregado, do campo de batalha. Um ano depois, em 30 de outubro de 1918, quando os exércitos italianos sob o comando do general Armando Dias dominaram as forças austríacas nas imediações da cidade de Vittorio Veneto, a quase 70 quilômetros de Veneza, milhões de combatentes foram de opinião que Benito Mussolini havia sido o homem que mais se esforçara para levantar o moral no fronte, naquele ano de ressurreição. A glória foi passageira. Segundo o tratado secreto assinado em Londres, foram prometidos à Itália importantes despojos para compensá-la de seus mais de 600 mil mortos, quase 1 milhão de feridos e uma dívida de guerra de 12 bilhões de liras, belos portos naturais no Adriático Oriental, as colônias inglesas onde eram faladas as línguas italiana e austríaca, Trento e Trieste, e um baluarte na Turquia. Na Conferência da Paz, entretanto, realizada em Versalhes, o austero e monástico Woodrow Wilson, 27º presidente dos Estados Unidos, recusou-se a reconhecer um tratado página 64 marco secreto não assinado por seu país, tratado que colidia com os 14 pontos que garantiam autodeterminação a todas as nações. Wilson manteve entendimentos com Georges Clemenceau e David Lloyd George, este da Grã-Bretanha, para os quais Vittorio Emanuele Orlando sequer foi convidado, entendimentos que negavam à Itália todas as reivindicações, salvo Trento e Trieste. Fazia, no entanto, pouco tempo que Wilson recebera o título de cidadão de Roma e fora presenteado com um modelo de ouro da loba amamentando Rômulo e Remo. Sua efígie foi, depois, queimada nas praças da Itália. O resultado foi uma amarga desilusão com a guerra, para todos que nela participaram. Todos os dias, na redação em ruínas do Popolo, Mussolini ouvia, sem um franzido e em silêncio, as notícias transmitidas por telefone de novos ultrajes aos bodes expiatórios mais óbvios, os soldados que retornavam do fronte. Em Bolonha, os transeuntes contemplavam, horrorizados, atos de desordeiros chutando as muletas em que se apoiavam os ex-combatentes mutilados de guerra. Em Milão, o veterano Alberto Gianesi, ao reclamar num bonde contra um passageiro que lhe pisara o pé, foi agarrado por outros passageiros que lhe arrancaram as medalhas conseguidas em campanha e o atiraram para fora do veículo. Nem todos escaparam de ser mortos. 2 oficiais do 71º Batalhão de Infantaria, que haviam sido atacados a sucos e ficados sem sentidos fora de um quartel de Veneza, foram, depois, colocados dentro da guarita da sentinela e, com ela, jogados nas águas do grande canal para morrerem aos poucos. Com o passar dos meses, evidenciava-se um fator: os soldados não podiam encontrar defensores nas fileiras governamentais. Em Milão, na estação central, o tenente da Força Aérea, mais tarde general, Giuseppe Valle viu um oficial do regimento alpino ser agarrado, desarmado e espancado por desordeiros até ser-lhe quebrado um braço. A queixa apresentada ao comandante militar local foi dada uma solução que logo se tornou ordem geral. No futuro, oficiais em licença deveriam trajar roupas civis para evitar agitações da população. Os 160 mil oficiais italianos, desmobilizados, logo ficaram descontentes. Quando o número de partidários inscritos no Partido Socialista ferrenho adversário de Mussolini e o único partido que, até ao fim, se opusera à página 65 marco entrada da Itália na guerra subiu para 200,000, o primeiro-ministro Francesco Nitti, do Partido Liberal, ansioso por uma pacificação, concedeu anistia a 150 mil desertores. Mas o alvo do ódio dos socialistas não eram somente os oficiais, os padres e a monarquia eram, também, suas presas. Em Denori, próximo de Ferrara, socialistas que se guiavam pela revolução que, 2 anos antes, dominara a Rússia, invadiram a igreja e cobriram o altar com uma bandeira vermelha. Quando as eleições lhes trouxeram o poder em 2.000 municípios, a mesma bandeira vermelha substituiu a tricolor e foi hasteada na maioria das prefeituras. No gabinete do prefeito o retrato do rei qual de um filho pródigo num melodrama foi voltado para a parede. Para os ricos e os integrantes da classe média aqueles tempos foram perigosos. Homens furiosos e desiludidos com 41 meses de guerra inútil interpretavam quase tudo como símbolo de classes. Em cena, cidadãos que usavam gravata ou carregavam livros corriam o mesmo risco que correram os florentinos que usavam chapéu e colarinho duro, uma saraivada de pedras e de garrafas de vinho vazias. Automóveis ou capas de pele excitavam a multidão a ponto de quase haver linchamento. Em
nobre lugar de veraneio, à beira-mar, nas proximidades de Gênova, onde dominava um conselho de socialistas. As mulheres ali em férias eram proibidas de dançar e usar joias ou meias de seda, e todas as luzes dos hotéis deviam ser apagadas às 23 horas. Na manhã chuvosa de 23 de março de 1919, um domingo, Mussolini deu os primeiros passos da contraofensiva que o devia lançar em seu muito ambicioso papel de homem do destino. Num pequeno e aquecido salão da antiga Piazza San Sepolcro, em Milão, um grupo de homens reunira-se, como fundadores do Partido Fascista. Havia pouco formado, o nome vinha de faces, o feixe de varas de olmo, ligadas por meio de careias de couro vermelho e com uma machadinha no meio, que, na Roma imperial, simbolizava poder de vida e morte e direito, do cônsul, de forçar a obediência. Muitos dos que se aglomeravam em torno do chefe eram homens que haviam experimentado e achado agradável esse poder, os arditi, tropas de choque, de camisa e suéter pretos, da Primeira Guerra Mundial, cuja função nos combates era saltar sobre as trincheiras austríacas. Página 66. Marco com punhal entre os dentes e uma granada em cada mão. Elite insolente cujo toque de alvorada era uma descarga de granadas, treinada desde o início com munição real e aquinhoada com rações de carne. Independentemente da falta que pudessem fazer ao outrem, as mãos apoiadas sobre a lâmina de um punhal, juraram: defenderemos a Itália e estamos prontos para matar ou morrer. Mussolini exteriorizou o azedume de todos ao dizer-lhes: defenderemos nossos mortos mesmo que seja necessário cavar trincheiras nas praças e ruas. Os primórdios do partido foram, entretanto, modestos. Embora Aia Popolo se vangloriasse dizendo que 120 homens haviam participado da reunião, somente 54 assinaram um manifesto. Um meticuloso repórter, que fazia cobertura de uma reunião de comerciantes na sala ao lado, acrescentou o nome de 70 atacadistas de leite da Lombardia. Outras regiões do país apressaram-se a seguir-lhe o exemplo. 7 dias depois, Turim, Gênova e Verona, ao fim do mês, Pádua e Nápoles, em meados de abril, Pavia, Trieste, Parma, Bolonha e Perugia. Em 2 anos e meio, 2.200 grupos, separados, aclamavam Mussolini como seu Duce. Isso não causava surpresa. Em 1920, a Itália era um país dividido quase às bordas da guerra civil. Uma febre de greves assolava a nação. Nas colunas de Aia Popolo, Mussolini assinalou mais de 2.000 paralisações de trabalho e abandono de serviço, somente naquele ano. Os guardas de prisões, pleiteando elevação de salários, como que apontavam uma pistola para a cabeça do primeiro-ministro Nietzsche. Se o aumento não fosse concedido dentro de 5 dias, soltariam todos os criminosos presos da Itália. Funcionários do serviço postal, em greve, derramaram ácido sulfúrico em caixas de correio atulhadas de cartas. O desligamento da energia elétrica à noite, pelos funcionários dos serviços de eletricidade em Roma, nem mesmo os hospitais poupou. Página 67. Marco. Se um padre ou um oficial embarcavam num trem, o maquinista inutilizava os freios da máquina e recusava pô-la em movimento. Horário tornou-se coisa do passado. Um trem procedente de Turim chegou ao destino com 400 horas de atraso. O próprio primeiro-ministro Nietzsche sabia que estava sendo vencido, tendo que participar de uma conferência em Sanremo, tomou um automóvel fechado que o conduziu até Anzio, e ali embarcou num destroyer da marinha. Setembro presenciou um golpe de estilo soviético quando 600.000 metalúrgicos se apoderaram das fábricas, de Milão a Nápoles, numa greve que durou um mês. A bandeira vermelha ondulou livremente no topo de 600 chaminés silenciosas. Dada a falta de crédito para a aquisição de matéria-prima, os metalúrgicos viram-se obrigados a ceder, mas o governo sofreu um prejuízo de 7 bilhões de liras em virtude da queda do valor de seus títulos, que rendiam 5% nos mercados estrangeiros. Apesar de tudo, os operários viram naquilo uma vitória. Quando Giovanni Agnelli, chefe da Fiat, regressou a seu escritório de Turim, passou por um arco formado de bandeiras vermelhas. Em sua sala, um retrato de Lenin substituíra o do rei. Ameaçados por operários furiosos, Agnelli pegou o retrato e beijou-o. Depois de muitas ocorrências semelhantes, um industrial de Milão, esperando conquistar as boas graças de seus operários, passou a usar abertamente um alfinete de gravata com o emblema da foice e do martelo. Não era apenas na indústria que havia o caos, a lavoura via-se, também, como num campo de batalha. 200 sindicatos comunistas de Ferrara, que dominavam a força do trabalho, obrigaram os lavradores a contratarem trabalhadores que lhes eram indicados sem direito de escolha, eliminando assim o uso de maquinaria. Um lavrador que não quis sujeitar-se à imposição sofreu boicotagem total. O merceeiro negou-se a fornecer-lhe mantimentos. O barbeiro não quis fazer-lhe a barba e até os médicos se recusaram a tratá-lo. Muitas vezes uma fileira de bandeiras vermelhas, num campo, proclamava que os trabalhadores estavam colhendo o quinhão que lhes pertencia, deixando-o apodrecer o do lavrador. Página 68. Marco. Milhares de pessoas começaram, então, a olhar esperançosos para a sede do Partido Fascista, cuja campanha talvez pudesse sanar aqueles males. Ficava no número 35 da Via Paolo da Canobil, onde havia 3 salas sombrias, com o papel de parede desprendendo-se e cadeiras já um tanto estragadas. Embora a tônica dos avisos para os funcionários fosse de humor sardônico, pede-se aos repórteres que não se retirem antes de chegarem à sala do próprio redator. Parecia o escritório de operações de um general de alguma republiqueta. Tomando, placidamente, um copo de leite, Mussolini tinha atrás de si, como cenário de fundo, a bandeira preta com o emblema de um ardite, a caveira e as tíbias cruzadas. Uma metralhadora pronta para atirar apontava para a porta, e a mesa estava cheia de granadas, facões e cápsulas vazias. A despeito da calma aparente, Mussolini ainda era o homem que procurava uma encruzilhada no destino. Em novembro de 1919 conseguira, pela primeira vez, formar uma chapa de candidatos à Câmara dos Deputados. Recusara-se a formar um bloco com os camisas azuis, nacionalistas favoráveis ao rei e à pátria, os quais, mais tarde, fariam fusão com os fascistas. O principal candidato do partido indicado sem ter sido consultado fora o maestro Arturo Tascanini, tempos depois vigoroso antifascista. Fora escolhido sob o fundamento de que seria acompanhado pelo Sindicato dos Músicos. O resultado foi um desastre. Os músicos de Milão, aborrecidos com o áspero e irritadiço maestro, boicotaram-no nas eleições. Enquanto os socialistas conseguiram 170.000 votos, os mortificados fascistas tiveram apenas 4.795. Exaltons, os socialistas sitiaram a redação de Aia Popolo, protegida por éramos farpados e 25 arditi armados, convencidos de que Mussolini se tornara força gasta. O Duce, porém, deu a impressão de ser superior a tudo aquilo. Se conseguirem entrar, gracejou, poderia morder meia dúzia deles e envenenar-lhes o sangue. Dias depois, quando apareceram 6 florentinos e confessaram haver recebido, cada um, 20 liras para assassiná-lo, fingiu protestar. Página 69. Marco. Pensei que valesse mais que isso. E deu depois 200 liras a cada um, dos fundos reservados aos pequenos gastos, a fim de evitar terem que voltar a pé para casa. Seu menosprezo para com as autoridades era, ainda, o de um escolar de 16 anos. A esse tempo, quando Aia Popolo se viu às voltas com a censura, publicou, em represália, uma edição em branco. Os únicos dizars eram o nome do jornal e uma linha que dizia, suspenso, por ordem de Nietzsche, aquele porco. Mas as pessoas chegadas a ele, como Rachel, percebiam a forte tensão que o dominava. Mussolini lutava contra a terrível convicção de que seu destino era permanecer à margem e aclamar outras pessoas, que a sorte jamais o moldaria para disputar os louros de uma vitória.
Suas unhas estavam roídas quase até a meia-lua. Certa vez, furioso com a demora de uma telefonista em atender, arrancou o telefone da parede e lançou-o pela janela, onde o aparelho ficou balançando pelos fios, acima da rua. O delicado Arnaldo, agora gerente comercial do jornal, também sofria com o temperamento do irmão. Quando instalou uma poltrona confortável na sala de Benito, este censurou-o: leve-a daqui, ouviu. Poltronas e chinelos são coisas abomináveis da humanidade. Muitas vezes Arnaldo tinha que apaziguar empregados descontentes: não deem atenção. Mamãe sempre dizia que Benito era um monumento de rudeza. Do mesmo modo que na juventude, Mussolini procurava alívio diretamente nas movimentações violentas. Andava de bicicleta cerca de 30 km por dia para ir receber lições de voo, entre elas intercalando aulas numa escola para motorista e alguns duelos. Mas chegara muito tarde na vida para qualquer recreação. A despeito de sua firme determinação para ser exímio em tudo, era tão desajeitado com o florete quanto na direção de seu primeiro Bianchina, até nas estradas montanhosas, com o motor fervendo, não via necessidade de passar da segunda marcha. Em seu página 70 mar